Fala cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estou trazendo aqui o vídeo com as dicas para a rodada 13 do Brasileirão 2025. Sei que ainda falta alguns dias, quase 2 semanas para iniciar essa rodada 13, só que já vi algumas pessoas escalando e alguns de vocês também pediram para mim trazer o vídeo com as dicas, então é bom que a gente consegue analisar bastante e imitar nessa rodada. E eu sei que você quer ir muito bem, né? Então assista esse vídeo que com as dicas e informações eu posso te ajudar a imitar. E deixar um lembrete para vocês para não pular o vídeo, que daqui a pouquinho tem um recado muito importante sobre essa rodada 13. Só que eu já falei demais, né? Então já deixa o like para me ajudar, se inscreva também no canal, muito importante, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e amigos, e é isso, bora para as dicas. E vamos começar falando sobre os melhores goleiros para essa rodada 13. E a primeira opção é Cássio do Cruzeiro, que se recuperou nesse ano, vem muito bem, fazendo várias defesas, é um goleiro que a gente sabe, é muito catador de pênaltis também, e o Cruzeiro vem com uma defesa muito sólida, então contra o Grêmio tem possibilidade de garantir o SG, e talvez, por que não, ele fazer algumas defesas nesse jogo, e ir muito bem. Rossi do Flamengo também é outra ótima opção, vem num ano muito iluminado também, fazendo várias defesas, é um dos pilares dessa defesa do Flamengo, também é um goleiro muito catador de pênaltis, e mesmo o São Paulo jogando fora de casa pode atacar bastante, o que pode possibilitar ele fazer várias defesas nesse jogo. E vocês podem ter percebido uma mensaginha aí embaixo dizendo adiado e horário definir, só que fiquem tranquilos, esse jogo vai acontecer. Só que a CBF ainda não colocou um horário, então por isso não está aparecendo. A única possibilidade de algum jogo do Campeonato Brasileiro não acontecer nessa rodada 13 é algum clube do Brasil chegar até a final do Mundial de Clubes. E a gente sabe que é muito difícil disso acontecer, né, rapaziada? Sendo franco, os times europeus estão muito acima no futebol, na minha opinião, então é muito difícil de algum jogo não acontecer nessa rodada. Por exemplo, no dia que estou gravando, o Flamengo e o Botafogo já foram eliminados, e estou gravando no dia em que o Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão, então acredito que nenhum time brasileiro vai chegar nessa final, só que se chegar, peço que vocês relevem essas dicas. Dito isso, o Fábio do Fluminense é outra boa opção, sinônimo de segurança, é um goleiro muito seguro que faz várias defesas, também é catador de pênaltis, pode ir muito bem contra esse Mirassol que dentro de casa tem atacado muito, então ele pode fazer várias defesas. Antony do Internacional é uma opção bem barata e interessante para essa rodada. Acredito que essa pausa foi muito boa para o time colorado, pois estava muito mal na defesa, vinha tomando muitos gols, então acredito que foi interessante para isso. E o Vitória estava com muita dificuldade de marcar, então o Internacional tem possibilidade de garantir o SG nesse jogo e ele fazer algumas defesas. E agora vamos falar sobre os melhores zagueiros para a rodada. Léo Ortiz do Flamengo é uma ótima opção para essa rodada, tem sido muito destaque no jogo aéreo, realmente vem muito bem, vem fazendo alguns desarmes também. Vai ser um jogo complicado contra o São Paulo, só que eu acredito que pode garantir o SG, pois o Flamengo tem tido uma defesa muito sólida. Vitor Gabriel é outra ótima opção para a rodada, vai ter um jogo dentro de casa contra o Internacional, ele é um zagueiro que tem tido muito destaque pelo jogo aéreo, já tem 2 gols no campeonato, é um zagueiro que está desarmando muito bem também, e acredito que vai voltar para esse jogo, ele que estava com a lesão no tornozelo, mas pelas notícias que eu olhei, acredito que joga nessa rodada. Villalba do Cruzeiro também é outra ótima opção, tem tido muito destaque pelos desarmes, é um zagueiro bom também na bola aérea, e o Cruzeiro, como já falei, tem tido uma defesa muito sólida, então acredito que mesmo sendo um jogo difícil, pode garantir o SG. Juninho do Internacional é outra boa opção, alternativa ao Vitor Gabriel, ele que vai jogar, pois Vitão está suspenso, então pelo SG acredito que é uma boa opção, e ele é um zagueiro também bom na bola aérea. Thiago Silva do Fluminense é outra boa opção na rodada, o Mirassol que um dos maiores problemas dele nesse Brasileirão tem sido a bola parada, e o Thiago Silva realmente é muito destaque nesse jogo aéreo, e é um zagueiro que tem desarmado bem também. Só que ficamos atentos, o Mirassol está fazendo gols em praticamente todos os jogos, então talvez ele possa perder o SG. E agora vamos falar sobre os melhores laterais para a rodada. E o William do Cruzeiro acredito ser uma das melhores opções para a rodada, é um lateral muito ofensivo que dá várias assistências e tem sido muito destaque esse ano pelos desarmes, e acredito que nesse jogo pode ir muito bem. E se a gente fala sobre desarmes, temos que falar sobre Paulo Henrique do Vasco. Ele realmente nesse ano vem muito bem nas roubadas de bola, é um lateral também bastante ofensivo, que já deu assistência no campeonato, vai muito à área. Vai ser um jogo complicado contra o Botafogo, talvez possa perder o SG, só que é uma ótima opção pelos desarmes. Kaique Bruno do Cruzeiro, alternativa ao seu parceiro de equipe William, é outra boa opção na rodada, é um lateral também um pouquinho mais barato, também vem sendo muito destaque desarmando, é um lateral também bastante ofensivo, que já tem 2 assistências no campeonato, então é uma ótima opção para essa rodada. Um lateral bastante ofensivo é Aguirre do Internacional, vem muito bem esse ano, já tem gol no campeonato, dá bastante assistência também, e acredito que nesse jogo o Inter pode garantir o SG contra a Vitória, então é uma ótima opção. Um lateral que tem sido muito destaque esse ano e também no Mundial de Clubes é o Wesley do Flamengo, realmente vem muito bem, está desarmando bastante, o Flamengo tem possibilidade de garantir o SG e ele já tem assistências no campeonato.
Mateuzinho do Corinthians, uma opção um pouquinho mais ousada, só que também é uma boa opção. É um lateral que está um pouquinho mais barato que os demais, então torna bem interessante. O Corinthians jogando dentro de casa, a gente sabe a força que tem, ele já tem assistência do campeonato e está desarmando muito bem. E agora vamos falar sobre os melhores meias para essa rodada. De Arrascaeta do Flamengo tem tido seu ano mais goleador, dando bastante assistência também, realmente vem tendo muito destaque. Contra o São Paulo é uma ótima opção, vai ser um jogo complicado, só que ele vem sendo o cara do time, então não dá para deixar de fora. Se falarmos de cara do time, temos que falar de Alan Patrick, do Internacional, vem muito bem esse ano, tendo muito destaque, vem fazendo muitos gols, dando assistência também, é um meia muito cerebral, que tem todas as bolas paradas e tem o pênalti também, e é um jogo favorável contra o Vitória, então ele pode ir muito bem na rodada. Outro que vem tendo muito destaque é John Arias do Fluminense, vem jogando muito nesse Mundial de Clubes, acho muito difícil o Flu segurar ele por muito tempo, acredito que um clube da Europa logo já vai buscá-lo, só que ele vem jogando muito realmente, finaliza demais, tem o pênalti e tem bastante média básica, vale demais para essa rodada. E estamos bem de meias para essa rodada, hein? Matheus Pereira do Cruzeiro é outra ótima opção. Cruzeiro jogando dentro de casa contra o Grêmio. Cruzeiro que é favorito, não vai ser um jogo fácil, mas sim é favorito. E Matheus Pereira também faz bastante média básica, desarma bastante mesmo sendo meio ofensivo e faz bastante gols e dá assistências também. Rodrigo Garro do Corinthians, que agora teve essa pausa pro Mundial de Clubes para se condicionar melhor, né? Estava voltando da lesão e acredito que também é uma ótima opção para essa rodada. É o cara que é o meia cerebral do Corinthians, dá muitas assistências, realmente serve muitos atacantes. E contra o Bragantino não vai ser um jogo fácil, só que na Neoquímica Arena a gente sabe que o Corinthians é muito forte e ele é uma boa opção também. Pochettino do Fortaleza é outra boa opção, Fortaleza que vai jogar dentro de casa contra o Ceará, Fortaleza que antes da pausa vinha jogando muito mal e o Ceará vinha num bom momento, só que a gente sabe que clássico se iguala, né rapaziada, e o Pochettino vinha numa ótima fase, fazendo muitas médias básicas também e criando bastante pro time. Rubens do Atlético Mineiro tem sido muito destaque esse ano pelos desarmes, realmente vem desarmando muito bem, é um mito na regularidade, e contra o Bahia é uma boa opção, o Bahia que jogando dentro de casa vai partir pra cima, que pode impulsionar a roubada de bola do Rubens, ele é um cara também que finaliza bastante fora da área, já tem o seu golzinho, então é uma ótima opção para essa rodada. Luiz Mandaca do Juventude, uma opção um pouco mais alternativa que muitos não vão olhar, só que também é uma boa opção. Um cara que vem desarmando bem, que pisa na área para fazer gols e dar assistências, e contra o Sport que vinha muito mal, sendo o pior time do campeonato, pode ser uma boa opção. Além de estar custando muito barato também. Barreal dos Santos, um mito na regularidade também, tem uma média muito boa no Cartola, mesmo não sendo a sua, está desarmando muito bem e chega bastante ao ataque, já tem 3 gols na competição, finaliza bastante, vai ser um jogo complicadíssimo contra o Palmeiras, mas pela regularidade é uma boa opção. Richard Rios, outro mito na regularidade também, tem uma média muito boa no Cartola, vencendo muito destaque nesse Mundial de Clubes, está finalizando muito mais, realmente vem arriscando bastante de fora da área, vai ser um jogo complicadíssimo contra o Santos, como já falei, só que ele é um cara que desarma bastante também, então é outra boa opção. E agora vamos falar sobre os melhores atacantes para essa rodada. Caio Jorge do Cruzeiro eu deixo como a primeira opção para vocês e realmente é uma ótima, acredito que não dá para deixar de fora. Vem num ano muito iluminado, fazendo muitos gols, dando assistências também, não vai ser um jogo fácil contra o Grêmio, só que dentro de casa o Cruzeiro é favorito, então acredito que não dá para deixar ele de fora. E é uma boa opção para capitão também, hein? Já deixei nos comentários quem você vai confiar para colocar de capitão. Memphis Depay do Corinthians é outra boa opção, vai ter um jogo complicadíssimo contra o Bragantino, que tem uma defesa muito sólida, só que ele é o cara desse ataque, né? Tem as bolas paradas ali que na falta é muito perigoso. Acredito que tem o pênalti também, se o Yuri Alberto não jogar, é ele quem bate o pênalti e finaliza demais, com certeza é uma boa opção contra o Bragantino. Pedro do Flamengo, por mais que não venha na sua melhor fase pós-lesão, a gente nunca pode deixar de olhar para ele. É um cara muito goleador, que dá assistências também, muito finalizador, tem o pênalti, então mesmo sendo um jogo complicadíssimo contra o São Paulo, é uma ótima opção. Wesley do Internacional, por mais que não tenha gol ainda no campeonato, acredito que tem sido o atacante mais regular da equipe. É um cara que dá bastante assistência, já tem 2 no campeonato e também tem bastante média básica. E contra o Vitória, que vai ser um jogo favorável para o Internacional vencer, pode ser uma boa opção e talvez ele faça o seu primeiro golzinho. Eric Pulga do Bahia é outra ótima opção também, um cara que tem tido muita média básica, dentro de casa tem feito altas pontuações, vai ser um jogo complicadíssimo contra o Atlético Mineiro, só que ele vem numa fase muito boa, né rapaziada, fazendo muitos gols, dando assistências também, então a gente tem que ficar de olho pra ele. Verratti do Vasco sempre é uma boa opção, no quesito bola aérea um dos melhores do país, vai ser um jogo complicadíssimo contra o Botafogo, é clássico, mas Verratti a gente sempre tem que olhar pra ele, é um cara muito goleador que tem o pênalti também, então mesmo sendo um jogo complicadíssimo, é uma ótima opção. Lucero do Fortaleza é outro cara muito goleador, que tem o pênalti também, finaliza demais, é um cara que vive de fases ali, tem fases que está muito bem e outras que está muito mal, mas acredito que pode muito bem nesse jogo contra o Ceará, vai ser um clássico, então ele tem que chamar a responsabilidade e pode fazer o seu gol nesse jogo.
Hulk do Atlético Mineiro é outro cara que é sempre interessante pra rodada, um cara que é muito bom no cartola, finaliza demais, realmente nas faltas é um dos principais cobradores do país, tem o pênalti também, vai ser um jogo complicadíssimo contra o Bahia fora de casa, só que é outra boa opção. Uma opção mais ousada que muitos não vão olhar é Batalha do Juventude. Chegou esse ano para a equipe e vem fazendo muitos gols. Em 11 jogos do Brasileirão já tem 3 gols e 1 assistências. Realmente vem muito bem, também tem média baixa e contra o Sport, que tem uma defesa muito frágil, pode se tornar uma ótima opção. Guilherme dos Santos, rei da média básica, é outra boa opção para a rodada, vai ser um jogo complicadíssimo, como já falei, contra o Palmeiras, só que aparentemente ele também recuperou a sua fase goleadora, nos últimos 3 jogos do Brasileirão 2 gols, então é outra boa opção também. E agora vamos falar sobre os melhores técnicos para essa rodada 13. Roger Machado do Internacional é uma ótima opção, acredito que tem possibilidade de garantir o SG e o Internacional é favorito a vencer o Vitória, então ele é uma ótima opção para essa rodada. Outra boa opção é Leonardo Jardim do Cruzeiro, aparentemente está com o time nas mãos, vem jogando muito bem o Cruzeiro, principalmente dentro de casa, criando muito, fazendo muitos gols e está com a defesa muito sólida também, então tem possibilidade de garantir o SG. Felipe Luiz do Flamengo é outra ótima opção para rodada, vai ter um jogo difícil contra o São Paulo, só que o Flamengo tem um elenco muito melhor, né? Então acredito que pode vencer esse jogo e até segurar o SG. Cláudio Tencati do Juventude é outra boa opção, uma opção bem baratinha para essa rodada e que tem muito potencial. Juventude que dentro de casa é forte, o Sport que vinha muito mal, tomando muitos gols, então Juventude pode até segurar o SG também nesse jogo. E é isso, rapaziada, gostaram das dicas? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, me apoie com like, se inscrevendo também no canal para não perder nenhum vídeo, compartilhe com todos seus amigos e amigas. E é isso, rapaziada, tamo junto, fui!